Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou dar a introdução no nosso quarto episódio do AtlaCast. E para isso, vou falar um pouquinho sobre nossos subtemas, robótica para resgate e TI na descoberta do Oceano Atlântico, que o AtlaCast é o podcast que une a tecnologia e a natureza, explorando como a TI e a robótica ajudam na descoberta do Oceano Atlântico. E em missões de resgate aquático, podemos destacar também a importância das bacias hidrográficas que se conectam ao Atlântico. E vou iniciar as minhas duas perguntinhas, não vai ser muito extenso, eu pretendo chegar bem aonde eu quero. Como os robôs podem ajudar em resgate durante enchentes em bacias hidrográficas? Ou se existem robôs, ou se vai chegar a existir robôs que possam prever ou até ajudar nessas situações? Em resgate, eu não consigo ver ainda, futuramente, talvez bem no futuro, ação de robôs fazendo um resgate. Mas hoje já é possível usar as geotecnologias para fazer esse monitoramento e ajudar na prevenção desses desastres e também, de certa forma, fazer esse resgate de pessoas, de moradores de uma certa região que estão suscetíveis ali a um desastre natural, mas também um desastre que pode ser, como é que eu posso falar, intensificado por ações antrópicas, como é o que acontece com a usina de hidrelétrica também no Sudeste. Nós temos o sistema de alerta da Defesa Civil, que recentemente foi mandado um sinal para os moradores, um teste, para ver como é que funcionaria em um possível rompimento da usina. Então, eu acho que a geotecnologia pode ser usada para esse fim. É algo que, de fato, pode prevenir alguns desastres. Mas o uso de robôs, eu não consigo imaginar ainda essa questão de desastres para resgate, de fato. Tanto no âmbito de bacia hidrográfica, no âmbito de oceanos, eu não sei dizer ao certo. Sim. E em questão desses sensores, você acha que foi uma melhora a um certo ponto? Sim, porque, por exemplo, se houvesse esse monitoramento, quando houve, por exemplo, o rompimento da margem do Magino, ali várias vidas poderiam ter sido salvas naquele desastre, o que não ocorreu. Várias pessoas perderam a vida porque estavam ali naquele local e não teve um sistema de alerta adequado para prevenir os impactos. Realmente. Bem, essas perguntas? Eu vou perguntar a você qual a importância das bacias hidrográficas para o equilíbrio ecológico do Oceano Atlântico. A água que desaba nos oceanos, ela vem das bacias hidrográficas, de todos os rios que compõem ali a região interna dos países. Trazendo um pouco para o Brasil, esses rios, aqui na região da Amazônia Legal, nós temos o Amazonas, que é um dos principais rios, faz parte da bacia amazônica. Então, os rios eles têm grande importância na ecologia, principalmente ali no âmbito da fauna dentro da água, né? Sim. Tanto dentro quanto fora. Então, se você não tem, se o nível do rio, por exemplo, diminui muito, você acaba prejudicando os peixes que ali vivem. No âmbito das atividades econômicas, por exemplo, de madeira, se o nível do rio abaixa muito, você prejudica as navegações, consequentemente, para de chegar produto, a rota tem que ser mudada, não consegue sair produto daqui. E se o nível do rio está muito alto, gera o que a gente chama, né, de inundações, que inunda uma parte do nível do rio sobe, ele enche, aí chega ele enche, o que acontece é a enchente, e aí quando ele transborda acontece a inundação.
Então, se o nível do rio sobe muito, acontece a inundação. O que aconteceu, por exemplo, em 2014, com o Sim, aumento do nível do rio Madeira, teve esse fenômeno de inundação na cidade de Porto Velho, que sim. prejudicou várias pessoas ali próximo do centro. Então, é muito importante tanto a bacia, mas o manejo dela também. Você cuidar desse rio, é importante cuidar principalmente da mata ciliar, chamamos de mata ciliar, que previne o assoreamento dos rios. Então, o escoamento, ele evita que o escoamento leve sedimentos para dentro do rio, que faz com que não ocorra esse assoreamento. É a lixiviação que a gente faz. Quando a água leva sedimento para dentro do rio, esse processo de lixiviação, quando esse sedimento chega no rio, aí acontece o assoreamento do rio, que é o rio acaba ficando menos profundo, cada vez mais rápido. E cada vez mais o processo de inundação e enchente ele vai acontecendo com mais frequência. É, eu vou dar introdução em uma próxima pergunta que talvez não tenha tanto a ver com o meu tema, mas sim com o seu. O que você diria sobre como você começou a querer descobrir mais sobre bacias hidrográficas? Qual foi a sua dúvida? Qual foi a sua curiosidade para entrar nesse tipo de conteúdo? Para realmente eu quero fazer isso, eu quero descobrir sobre isso. Na verdade, eu não queria, mas eu queria fazer pesquisa. Sim. Eu queria entrar dentro do campo da pesquisa e eu procurei o professor Reginaldo, que era professor aqui do IFA, ele deu aula de Sim. fotografia, e ele falou que tinha um projeto que envolvia bacia, o estudo de bacias hidrográficas, a bacia do Tancredo Neto, ali localizada na região oeste de Porto Velho, e ele tinha ah, alguns trabalhos que ele queria executar. E ele perguntou se eu tinha interesse, porque eu não tinha tido nenhuma matéria de água até então. Então, ele perguntou se eu tinha interesse, se eu realmente queria ir para essa área, porque poderia ir para qualquer outra área, materiais, estruturas. Mas eu tinha procurado ele porque eu tinha ficado interessado nessa área dele e queria, de fato, entrar na área da pesquisa. E aí ele me apresentou esse estudo. O primeiro ciclo do PIBIC, eu trabalhei com uma equação de chuva para Porto Velho. A gente realizou uma equação de chuva a partir dos dados da Embrapa, da Estação Meteorológica do INET. Então, até então tinha uma equação de chuva, mas era para Exército Paraná, que foi feita pelo SGB, que é o órgão que eu trabalho. Mas era importante ter uma equação de chuva para cá, para Porto Velho. Sim. Porque quando você dimensiona os elementos de micro e macro drenagem, você precisa dessa equação de chuva, porque ela vai te dar a intensidade da chuva a partir de um tempo de retorno, seja de 100, 50, em obras de arte, assim, que são pontes, viadutos. Você tem que trabalhar com um tempo de retorno maior, por exemplo, 1000 anos, 10.000 anos. E você entra com esse tempo de retorno, você entra com o tempo da chuva, se é uma chuva de 1 hora, de 2, de 10, de 24 horas. E aí você tem a intensidade da chuva. E a partir daquela intensidade você consegue dimensionar os elementos de micro e macro drenagem. Então, por exemplo, esse estudo da bacia ele é importante para que você dimensione um tanto de água que vai passar dentro daquele sistema de drenagem em uma parte da cidade, mas se você não fizer esse estudo da bacia, você pode dimensionar esses elementos, mas sem contar que uma parte de água pode vir de outro lugar, por exemplo, de outra microbacia, e está entrando ali naquela outra bacia, digamos assim. E aí você não estava contando com esse volume de água que vai entrar. E aí você pode fazer o quê? Você pode subdimensionar esse sistema de drenagem. Então, o volume de água que você calculou para aquele sistema de drenagem não está entrando um volume maior. Então, você subdimensionou. Ou seja, está entrando mais água do que o sistema de drenagem que ele comporta. E aí gera o que a gente chama de alagamento, que é quando chove, o sistema de drenagem não comporta o volume de água que está entrando
dentro dele, e aí a água começa a se empoçar, que é o que acontece aqui em Porto Velho, principalmente na região leste ali, na Rio de Janeiro, na Moré. Entrando mais nessa área da pesquisa, você hoje em dia acha que a pesquisa ela é relevante tanto para você que quer entender mais sobre alguma coisa que está com curiosidade? Você acha que a pesquisa ela é equivalente para isso? Sim. Quando a gente pensa em pesquisa, eu tinha esse pensamento de que, o que eu vou pesquisar dentro da engenharia? E quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa pesquisa em ciência mais nas áreas das humanas, Sim. entendeu? Mas a gente também tem não nas áreas humanas, mas de ciências. Sim. Entendeu? Mas também a gente pode fazer ciência nas áreas humanas, nas áreas sociais, na engenharia. Então, por exemplo, a confecção de um material, sei lá, um bloco de concreto, com parte dele com cimento, parte dele cinza de casca de arroz. Você está criando um material diferente que pode ser mais barato, pode ser melhor para o meio ambiente, você está fazendo ciência. Você está melhorando algo que já existe. Então, eu pensava muito nisso. Eu quero fazer ciência dentro da engenharia, mas o que é fazer ciência dentro da engenharia? Então, esse estudo da bacia, eu estudo a bacia, eu entendo o comportamento da bacia, eu entendo quais são as características fisiográficas daquela bacia e eu posso fazer com que, entendendo aquele comportamento, por exemplo, eu posso saber a vazão de pique que chega no canal e saber se com aquela vazão vai ter um alagamento daquela região, vai ter uma inundação, se vai ter um enchente. Então, o que é fazer ciência? É você fazer algo, uma atividade que vai beneficiar a população, a humanidade, digamos assim. Então, fazer ciência dentro da área de águas, nesse campo da bacia hidrográfica, eu vejo como isso. Você estudar o comportamento da bacia, estudar como a água se comporta, qual o caminho que ela percorre, aonde ela pode chegar, com que velocidade ela pode chegar, e reduzir os impactos que a água tem, porque o que tiver no meio do caminho, a água vai levar. Então, se ele tiver meios para fazer com que esses desastres, esses impactos possam ser reduzidos, isso só vai beneficiar a população. Ok. Eu entendi muito bem, você explica muito bem. Então, como que você acha que os nossos subtemas agregariam no seu tema de bacia hidrográfica? Que seria a TI, em forma de descoberta do Oceano Atlântico, e a robótica para resgate. Sei que não entra muito, a robótica para resgate não entra muito no tema de bacias hidrográficas, mas pensando em possibilidades futuras. Você acha que os nossos subtemas, eles agregariam mais? Talvez sim, eu não consigo ver muito bem isso, mas provavelmente. Hoje a gente tem, no monitoramento de rio, por exemplo, a gente tem um erro de observador. O observador vai lá e ele tem que ler a régua todo dia 7 a 17. Às vezes ele erra essa leitura. Então, por exemplo, a gente pega o boletim que o nível do rio era para estar 5 metros. E aí o observador lê 4 metros, 6 metros. Então, 1 metro a mais, 1 metro a menos. Isso faz muita diferença quando você vai analisar uma série histórica. Então, se pudesse ter ali um robô, de fato, que lesse essa régua com precisão, isso seria, eu acho que isso reduziria essas Seria lacunas. benéfico, né? Seria muito benéfico. Você teria uma série histórica muito mais precisa, você não teria essa falha de dados, porque quando você vai analisar, quando eu peguei a estação do IMET para fazer a equação de chuva, tinha vários dias que não tinham dados. E esses dados, eles atrapalham muito? Eles atrapalham, porque tem essa questão da confiabilidade. Né? Se você não tem muitos dados, se você tem muitos dias que faltam dados, vai ter um viés. A sua análise não vai ser tão precisa, porque a sua série histórica ela precisa ser bem grande e não precisa estar, não tem que ter muitas lacunas.
essas faltas de informação. Então, o robô ajudaria muito com isso, muito bem nisso. É realmente. Isso é algo que talvez com a nossa pesquisa, o nosso podcast, possamos, né, talvez trazer essa melhoria para esse monitoramento desses dados. Talvez, quem sabe no futuro. Alguma mais pergunta? Vou fazer mais uma. Ok. Como você acha que a tecnologia pode ajudar o monitorar a qualidade de água das bacias que desaguam no Atlântico? Muito boa. Hoje, os técnicos do SBT, eles fazem essa medição, que se chama medição de descarga sólida. Eles fazem o quê? Eles usam um equipamento para medir a qualidade de água. Eles fazem, eles coletam esse sedimento, levam para o laboratório, que é o LAMIN, que eu acho que eles levam para Manaus, e aí eles fazem essa análise do quanto de sedimento tem dentro do rio. E aí eles fazem outros testes também, que é de o pH da água, Sim. o quanto de oxigênio tem na água, a turbidez da água. Eu acho que são esses três. Então eles fazem esse teste de qualidade de água para saber, de fato, qual é a qualidade da água daquele rio. Então, se você fizesse, por exemplo, eu não sei se o corpo técnico do STB faz essa medição próximo, por exemplo, de deságua no Oceano Atlântico, mas seria bem interessante saber qual a qualidade da água que está indo para o oceano. Sim. Então, esse teste, por exemplo, serviria para isso, para saber a qualidade da água que está indo. No desastre de Brumadinho, eu acho que foi Brumadinho, que a água que estava, ela ficou toda laranja, marrom, que ela estava assim, desaguando no oceano. Então ali tinha muito sedimento, você podia ver pela cor da água. Então ela estava carregada de sedimentos, isso de minério, por conta da barragem. Então, provavelmente, se fizesse ali um teste de qualidade de água, não teria uma boa qualidade daquela água. Então, bem ali na seção onde acaba o rio e começa o oceano, seria uma seção onde seria interessante de fazer essa medição de qualidade de água, para saber de fato qual a qualidade da água que está chegando no oceano. Realmente. Com tudo isso que aprendemos hoje, podemos encerrar. E, por último, né, o nosso episódio 4 do AtlaCast. Eu agradeço a todos que assistiram. Foi realmente muito benéfico para os estudos e para a nossa pesquisa. E que possamos, talvez, um dia, levar essa pesquisa para frente e fazer essas melhorias que nosso planeta tanto precisa, principalmente o Oceano Atlântico.